Capítulo 9 do livro de Hebreus diz assim: Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terreno, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro em todas as partes em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E estas coisas, estando assim ordenadas no primeiro tabernáculo, a todo tempo entravam os sacerdotes, cumprindo os ofícios do culto. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda não estava descoberto o caminho para o santuário, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e em várias abluções e justificações a respeito da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no lugar santíssimo, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas de uma novilha, esparzidas sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará suas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomando o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas celestiais assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais
com melhores sacrifícios do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus, nem também para oferecer-se a si mesmo por muitas vezes, como entra o sumo sacerdote no santuário a cada ano com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está estabelecido morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Capítulo 9 de Hebreus vai dizer sobre a nova aliança. E o que é a nova aliança? A primeira aliança que Deus fez com o povo foi referente aos sacrifícios de sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, aspergindo isso diante de um altar para a remissão dos pecados. A morte expiatória desses animais simbolizavam o pecado da humanidade. Quando se era feito um pecado, se levava um animal ao sacerdote e este, com o sangue aspergido no altar, fazia a remissão dos pecados. Sem sangue não há remissão de pecados. É necessário ter sangue para remir os pecados. E o que era feito para que o pecado do povo fosse remido? Era feito através dos animais. O que é remissão? Remissão é anulação, é anular algo. Então Deus anulava o pecado através do sacrifício. E por que esse sacrifício? Para que não houvesse a morte do ser humano. Então vamos lá. Eu pequei e não sabia como ter essa remissão. Então descobri o pecado. O pecado se revelou a mim. Eu descobri que isso que eu fiz foi um pecado grave. O que eu fazia? Para não ser morta, porque o pecado ele nos leva à morte. Qual é o caminho do pecado? Todo pecado ele leva à morte. Então, quando era cometido o pecado, a pessoa levava, dependendo do pecado, uma pomba, um bezerro, um bode. E nisso era feito toda a consagração, o sacrifício daquele animal para Deus. E diante disso, Deus remia o pecado do povo. Até que o seu filho veio para se fazer sacrifício, para que o seu sangue fosse derramado e fosse sacrificado para a humanidade. A humanidade toda, em geral, possui essa herança, mas as pessoas não conhecem, não sabem. Então, muitas pessoas não conhecem esse testamento. Qual é o testamento? Após o derramamento de sangue de Jesus, foi entregue para nós esse testamento, onde nós temos o sangue de Jesus, que nos permite a remissão dos pecados. Porém, o que é a rebeldia? O que é a transgressão? É você pecar
ir até a cruz, falar do seu pecado, colocar Jesus diante do Senhor como sacrifício e depois voltar ao mesmo erro. E depois não se arrepender e transgredir a palavra de Deus, é rebeldia. Então, quando nós pecamos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos diretamente ir até a cruz, confessar os nossos erros, para que possamos ser perdoados. E quando nós somos perdoados pelos nossos pecados, nós temos a remissão. E diante da remissão dos nossos pecados, nós somos livres para viver na presença de Deus. Então, quando Jesus, o sumo sacerdote, que veio como propiação dos nossos pecados, sacrifício vivo, muitas pessoas confundem esse sacrifício como eliminação da lei. Mas Jesus, ele ensinou que ele não veio abolir a lei. Então, muitas pessoas apagam a lei de Deus, os mandamentos, através desse sacrifício. O que Jesus veio foi cumprir a lei e através do cumprimento, sem mancha, sem pecado, porque ele cumpriu, ele se fez expiação. Mas não para que nós pudéssemos pecar ou errar, não. Nós precisamos manter as leis de Deus, cumprir os mandamentos, sabendo que nós não precisamos mais pegar um animal e ir até o sacerdote e fazer a expiação, mas que Jesus se fez expiação por nós, pelos nossos pecados. Então, que essa palavra, você possa meditar nela, que você possa usufruir do conhecimento e da esperança que há em Cristo Jesus para nós, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, e é somente através dele que nós nos aproximamos de Deus, porque através dele nós colocamos como sacrifício vivo pelas nossas vidas, honrando a Ele, servindo a Ele, evangelizando e sendo discípulos de Jesus, através da pregação da palavra, através da administração, através da pregação e fazendo a nossa parte, aquilo que Deus quer que nós façamos. Que você fique com essa palavra abençoada, que você possa ter um dia abençoado, um dia de iluminação na sua vida e que Cristo possa reinar no seu coração. Que Deus te abençoe e que não esqueçamos dessa palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.